a palavra de Deus. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Senhor, abençoa a leitura da Tua palavra. Agora que vamos meditar, Pai, nesse momento, fica conosco, abençoa a cada um aqui. Ó Deus, que eu fale apenas aquilo que vem do Teu coração. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Irmãos, nós estamos estudando sobre a vida de Moisés e eu gostaria de dizer que hoje nós vamos ver mais uma lição de Deus através desse passo a passo. E eu coloquei no nome desse encontro de hoje uma palavra só, a palavra dificuldade, né? O autor do livro que nós estamos estudando, ele coloca uma situação assim: o que seria dificuldade? E vamos ver se os irmãos concordam comigo. Dificuldade é um médico é um advogado que já moveu muitas ações contra erros médicos e agora vai ter que passar por uma cirurgia grave, né? Isso é uma dificuldade, não é? Então, um advogado que estava processando vários médicos e agora ele vai ter que passar por uma cirurgia. Isso é uma coisa difícil, não é? Não é mesmo? Então, essa é uma situação quase sem saída, né? Muito bem, hoje nós vamos ver como Deus age na nossa vida e que muitas coisas, muitas dificuldades pelas quais nós passamos são muito interessantes, vamos dizer assim, muito didáticas para a nossa vida. Eu marquei aqui algumas coisas que fazem a gente ficar preocupado. Por exemplo, quando um casal, um pai e uma mãe que são da igreja, eles veem seu filho se afastando da igreja, isso é uma coisa de muita dificuldade, porque qual é o tamanho da medida em que se pode discutir ou se pode orar, né? Uma dificuldade, não é isso? Marquei aqui uma outra coisa também. No trabalho, aqui os irmãos logo vão se identificar com essa afirmativa aqui. No trabalho, quando a gente sabe que uma coisa precisa ser feita, mas a responsabilidade não é nossa, se a gente fizer, vai ofender a pessoa que cuida, e se a gente não fizer, é prejudicial. Isso acontece no trabalho, acontece na igreja, né? Até onde ou como se portar diante de uma situação assim é muito difícil, né? E no trabalho as coisas, como no trabalho não tem envolvimento de nenhum tipo de sentimento, né? De amor, de respeito. Então as pessoas não estão lá para, né, umas ajudarem as outras, elas estão lá para ganhar o salário. E quando tem alguma promoção, só uma promoção, as pessoas começam a brigar entre si, isso vai criando um ambiente tão pesado, de dificuldade, é um momento difícil de conviver na escola, né, os colegas, é tão difícil, né? E também marquei aqui como aprender no trabalho a ficar menos estressado sem que as coisas desabem, né? Porque a gente fica estressado porque a gente tem responsabilidade. Mas qual é a medida entre o estresse e as coisas continuarem funcionando? É uma dificuldade isso, né? A dona de casa, a mamãe, como é difícil, quantos momentos de dificuldade que passa também, né? Financeiramente, quantos momentos difíceis. Se você está passando por uma dificuldade hoje ou agora, ou se você precisa de uma resposta de Deus, talvez hoje à noite a gente vai tocar em assuntos aí nesse trilhar difícil da vida. O que fazer? Como é que eu vou sair dessa? E às vezes, quem nos coloca num beco sem saída é o próprio Deus. Nós atribuímos, às vezes, uma situação difícil
a muitas coisas, mas a gente nunca pensa que pode ser o próprio Deus que está nos colocando numa situação daquela. Nós vamos ver isso daqui também. Então, eu queria que você se lembrasse ou pensasse, se você tivesse nascido escravo, mas gozasse de certas regalias, como uma boa alimentação, uma casa para dormir à noite. Apesar de todas as dificuldades, é como se ainda houvesse uma vontade de ficar. Nessa noite, nós vamos ver o momento do povo de Israel, aonde foi como que um parto, né? Como assim um momento de ruptura entre a cultura egípcia e o povo de Israel, povo hebreu. Por quê? Porque as pessoas, elas aprendem a viver também influenciados pela cultura. E nós temos em certa frequência, uma vontade de que as coisas fiquem como estão ou como eram. Quando alguém ouve uma música da infância ou encontra com um amigo que faz tempo que não vê, então aquelas boas lembranças, né? E fala, eu era feliz e não sabia, e quanta coisa, e por que eu mudei de casa, e por que eu mudei de bicicleta, e por que eu fiz isso, enfim. E a gente sempre quer voltar atrás. Mas Deus nos impulsiona para frente de uma maneira, às vezes, traumática. Ele gera uma certa ruptura em algumas coisas em nós. E quando nós nos vemos naquela situação, parece que não há como voltar atrás. Mas foi o próprio Deus que fez isso, em situações da nossa vida. E hoje eu gostaria que você, se você tem uma Bíblia, você pudesse acompanhar. Eu vou começar a ler capítulo 13. E o primeiro versículo que eu vou ler aqui nessa parte é o versículo 17. Eu vou ler aqui o versículo 14, melhor dizendo. Depois eu vou chegar no 17 aqui. Versículo 14 de Êxodo 13 diz assim: quando o teu filho amanhã te perguntar o que é isso, responderás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Então, nós vimos isso na semana passada, que todos os primogênitos, inclusive dos animais, eles foram mortos. E esse foi o estopim, vamos dizer assim, para que Faraó deixasse o povo ir. E eles agora liberaram o povo com ouro, com prata, vão embora. Não importa o que você vai levar aqui da empresa, você pode levar o computador, pode levar o carro, mas vá embora. Já ouviu uma situação assim? Por favor, pegue as coisas que você quiser e vá embora, porque eu não quero mais você aqui. E assim o povo saiu ali. Eu li os versículos 21 e 22, porque nós precisamos ter em mente o seguinte: que bom que Deus sempre acompanhou o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Essa coluna de fogo e essa nuvem os acompanhou em todo o percurso por 40 anos. E começa aqui no momento onde eles põem o pé para fora do Egito, aparece ali uma nuvem. E de dia a Bíblia diz que essa nuvem trazia sombra, e à noite ela era uma coluna de fogo, aonde trazia iluminação no meio do deserto. Mas o mais interessante que eu queria que você soubesse é que essa coluna, ela sempre estava com o povo, e quando essa coluna de fogo ou essa nuvem, ela se levantava, o povo sabia que era hora de ir embora dali. Ela não era uma nuvem estática, ela era dinâmica, e essa nuvem representava a presença de Deus. E por 40 anos, essa nuvem esteve, e essa coluna de fogo à noite, esteve acompanhando o povo. E hoje nós vamos ver que essa nuvem se moveu fazendo outras coisas, além de ficar ali trazendo sombra e iluminação, e trazendo também direção. Mas vamos então ao versículo, agora eu quero que você veja exatamente aqui vou começar aqui o capítulo 14 agora.
14, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, em Migdol, e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acamparei junto ao mar. Deixa eu explicar uma coisa, eu não tenho um mapa aqui, mas eu queria que você imaginasse o Egito, fica aqui, e Israel aqui. E o povo de Israel, o povo de Israel está indo para a Palestina. Mas eles saem pelo sul do Egito. Primeiro saíram pelo lugar errado, porque se você vai para um lugar, você tem que sair já para aquele lugar. Mas eles saíram ao sul. E a Bíblia diz que Deus mandou que eles fossem ao sul. E eles foram quase que em linha reta. Eu marquei o nome do lugar aqui. Eles foram da cidade de Ramessés até a cidade de Etã. E nesse local chamado Etã, Deus manda que eles retrocedam. Então eles foram e agora eles estão voltando por onde vieram. E isso exatamente obedecendo às ordens de Deus. E Deus agora manda que eles vão para um lugar totalmente absurdo. Primeiro, o caminho mais longo, e segundo, um beco sem saída. Eles vão para um lugar onde vamos dizer assim, à direita deles está o mar, e toda a parte da frente, uma cadeia de montanhas, impossível de subir. E ali eles estão diante de um lugar onde não tem saída. Faraó fica sabendo, e eu não tinha essa informação na Bíblia, eu não sabia disso, mas quando eu fui até o limite entre, lá mais a norte ainda, do vale de Armagedon, em 2010, e eu e minha esposa estávamos lá e nós vimos uma fortaleza egípcia ao norte da Palestina. E aí eu entendi isso aqui. E o Egito tinha postos avançados com cavalos e soldados preparados para informar de qualquer movimentação em toda a região. Então, os soldados do Egito mantinham o faraó informado do que estava acontecendo nesses postos avançados. Eles tinham postos muito distantes, até na Síria eles tinham esses postos, bem ao norte de Israel e tudo. Então o faraó ficou sabendo que o povo estava indo, depois voltava e foi para o sul, quando deveria ir para o norte. E aí, aqui no versículo 2, Deus diz assim, versículo 3, melhor dizendo. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Faraó pensou, eles não sabem para onde estão indo, estão fazendo um zigue-zague aqui e não tem escapatória. E isso trouxe no coração de Faraó um desejo de morte do povo. Falou assim, eles estão totalmente despreparados e eu agora vou vingar aquilo que eles fizeram, porque isso talvez tenham sido 10 coincidências, as 10 pragas, e eles não sabem, não tem Deus coisa nenhuma, porque não tem orientação, não sabem para onde estão indo. E eu agora vou atrás deles e eu vou destruir esse povo. E eu vou ser aclamado como um grande Deus do Egito. Mas eu queria perguntar uma coisa. O povo estava seguindo as instruções de Deus. O povo ouviu a instrução de retroceder. O povo que foi instruído para ir para o sul. Então eu queria dizer uma coisa. Nós que somos de Deus, que somos filhos de Deus, que somos servos de Jesus, nós parecemos uns perdidos no mundo. Às vezes nós fazemos algumas coisas que as pessoas do mundo são um bando de, vamos dizer, é um bando de ignorantes. É todo mundo sem noção. As pessoas que vão atrás de Jesus não têm a menor noção. Olha como eles não sabem o que estão fazendo. Olha como eles são desorganizados, eles são incultos, ficam seguindo a um Deus que não conhecem e fazem coisas absurdas, parece que não vão para frente. Mas vou dizer para você uma coisa, a nossa história como servos de Deus é muito parecida com a história de Israel.
nós seguimos instruções. Nós obedecemos o que Deus está mandando fazer. Nós não sabemos. Ah, tem um mapa ali. Ô, meu irmão, obrigado, hein? Olha lá então, ali Jerusalém ao norte, e você está vendo o Egito aqui, a cidade ali de Heliópolis, né? O Mar Vermelho é esse braço aqui desse mar que parece um V aqui assim, e eles vêm ao sul e depois é que vão seguir para lá, ok? Então eles estavam indo para o lugar errado. Obrigado, irmão. E aí você tem, às vezes, uma situação que você fala, Senhor, por que o Senhor deixou fazer isso? Por que eu estou assim? As pessoas estão rindo de mim. E agora eu estou num beco sem saída. Mas eles estavam obedecendo a Deus. Essa questão é muito importante. Você precisa aprender que quem controla as coisas não é o bom senso de cada um, mas Deus está sobre todas as coisas. Não é o que as pessoas acham. Nós não vivemos por probabilidades. Nós não vivemos por pesquisas de opinião pública. Nós não vivemos pelo que a maioria pensa, nem que a minoria pensa. Nós seguimos instruções. Existe uma grande diferença. O povo agora está nesse lugar e eu quero que você veja o que aconteceu. A coisa mais insensata. Então Faraó dirá, versículo 4, endureceu o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E assim fizeram. Quem está caindo numa armadilha aqui, meus irmãos, não é Deus nem o povo, é Faraó. Se existe um conselho a ser dado, é que você sempre obedeça a Deus. Sempre se submeta à vontade de Deus. Se opor a Deus é a pior coisa que alguém pode fazer. Faraó aqui está numa posição de buscar o orgulho. Ele já tinha liberado o povo. Ele disse com a sua boca, podem ir, não foi isso? E agora ele retoma uma situação e ele vai receber uma lição grande aqui. Eu gostaria que você visse, versículo 5. Sendo, pois, olha só, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo. E disseram, que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Muito bem, deixa eu colocar aqui uma situação. O pessoal, ele está indo, obedecendo a Deus, e com certeza eles deveriam estar calmos, porque estavam obedecendo a Deus. Mas pelo verificar da fumaça, da nuvem de fumaça de 600 bigas, talvez, carros aqui, né? Não é carro de motor, né? Os cavalos e os carros vindo, aquilo apavorou o povo e agora o povo começa a correr afoitamente. Às vezes nós partimos do princípio que Deus está nos ajudando, mas não é o suficiente. Será que a gente não vai precisar dar uma forcinha? Talvez se a gente correr mais, né, ou fizer mais rápido, então a gente vai ajudar Deus naquilo que Ele está fazendo. Mas não há necessidade disso. Você precisa entender que Deus tem o controle de todas as coisas. E aqui o povo começa a ficar apavorado. Mas eu quero dizer uma coisa. Já pensou se Deus tivesse uma nuvem sobre a sua vida, de dia e uma coluna de fogo? Se você, por exemplo, dissesse assim, Senhor, eu devo arrumar esse emprego ou esse? E aí a nuvem ia lá naquele lugar e você falava, Senhor, eu devo me casar com essa pessoa ou essa? E a nuvem ia lá para cima daquela pessoa. Você falava, Senhor, eu devo comprar esse bem ou não? Aí a nuvem ficava parada. Sim, Senhor.
Fácil, né? Não é fácil assim. Mas o povo estava afoito. É interessante que nós achamos que Deus não aparecendo para nós, a gente vai, vamos dizer assim, né? Tá em desvantagem. Mas ali o Deus estava na nuvem, cuidando e dizendo a velocidade, a direção, e o povo se apavorava. É interessante isso, porque esse povo, mesmo com todo o cuidado de Deus, nós vamos ver isso ainda, era um povo de dura cerviz, murmurava, reclamava, corria na frente, era lento, e isso porque tinha uma nuvem. Agora, versículo 9: perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pierote, defronte de Baal-Zefon. Bom, foi encontrado um poste enorme num lugar no Egito, agora alguns anos atrás, vou dizer que há 100 anos, mas 1800 alguma coisa, não sei dizer a data certa, mas ali tem um poste ídolo na frente do mar, e eles então têm dito que esse poste enorme, essa coluna, seria esse lugar de Baal-Zefon, que Baal era um deus cultuado. É só para explicar a palavra Baal, a palavra Baal é uma abreviação da palavra Beuzebu, e a palavra Beuzebu quer dizer o deus das moscas. Então as pessoas adoravam um deus lixo, e esse deus tinha esse poste lá, e você depois procurar os jovens na internet, procurem esse poste Baal-Zefon, você vai encontrar lá um poste enorme ali, uma praia, onde provavelmente o povo ficou acampado ali, e agora Faraó tinha encontrado-se com o povo, já à vista, ou já estavam alcançando o povo. E quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, geralmente nós duvidamos que Deus tem o controle de toda a situação. E aí o povo fica apavorado, e eu quero que você veja, acompanhe aqui, versículo 10, se você faria diferente. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Eu nunca vi temer pouco, mas temer muito, né? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quantas vezes você já não ficou numa situação, né? E você diz: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não está vendo esse problema que está me alcançando? Será que o Senhor não está vendo? E Deus lá do céu vai dizer assim: lógico que eu estou vendo, fui eu que fiz isso. Fui eu que coloquei você aí. Eu que coloquei você nessa praia. Essa situação é o palco perfeito para eu fazer uma coisa maravilhosa que eu vou fazer. Calma. E aí o povo clamou. E aqui você tem então o versículo 11. Disseram a Moisés. Aqui só explicar. Então clamaram a Deus, mas precisava achar um culpado, né? Porque não basta a gente clamar para Deus, a gente tem que achar alguém para apanhar. Não é suficiente reclamar. Então agora eles se viram para Moisés e dizem assim: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Não é, a gente não faz assim também, né? A gente encontra, por exemplo, alguém ficou desempregado, ou não conseguiu terminar um curso, ou não atingiu alguma coisa, e a gente fala: tá vendo? Também, por isso que eu não devia ter pago essa inscrição, por isso que eu não devia ter feito essa compra, por isso que eu não devia ter feito essa viagem, por isso que eu não deveria ter tomado essa decisão. Tá vendo o que a gente veio fazer aqui? Não era melhor a gente ter ficado lá? E agora eles estão desejando voltar a servir o Egito. Olha como esse sentimento de servir os egípcios parece maior e mais prazeroso do que a liberdade.
Porque quando eles não enxergam uma saída, eles querem correr para trás. Isso, meus irmãos, às vezes acontece conosco. As pessoas aceitam a Jesus, vão à igreja, começam a orar e ler a Bíblia. E Deus, na primeira apertadinha que der, falar: eu vou voltar para o mundo, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Por que eu estou aqui? Por que eu fico orando e lendo a Bíblia? Isso é uma bobagem. E era muito melhor antes. Pelo menos antes eu me divertia. Mas essa é uma situação infantil. Estar com Deus é algo maduro. Não importa as circunstâncias. Moisés, porém, respondeu ao povo, versículo 13: não temais. Primeira coisa que você precisa fazer quando está andando com Deus, aprenda isso, é andar com fé. A fé lança fora esse medo. Eu tenho Deus. Deus é o Senhor. Eu estou com Ele. A vontade dEle vai ser feita. Eu estou em paz. Eu confio no Senhor. Eu sei que o meu Senhor vive, como disse Jó, e por fim se levantará sobre a terra. Eu vou ver Deus agir. Eu vou ver Deus fazer um milagre. Eu estou dependendo de Deus. Eu assumi um compromisso. Não foi com nenhum homem, foi com Deus. Eu morro por esse Deus que eu aceitei. Eu fico com Ele. Eu estarei junto com Ele sempre. Não tema. Não tema, primeira coisa. Segunda, aquietai-vos. E gritos de pavor, gritos de horror, murmurações, reclamações, pessoas andando de bico para lá e para cá. Fique quieto. Eu vou dizer uma coisa, a melhor maravilha que tem, e eu sou suspeito para dizer, não gosto de dizer isso, mas eu sou muito assustado com gente que grita demais, que pula demais, que louva a Deus assim de uma maneira doentia, porque quem conhece Deus sabe que a melhor coisa às vezes é ficar em silêncio, contemplando a beleza de Deus, quietinho, porque você não sabe o que está acontecendo, porque tem gente que é de 8 a 80, chora, ri, pula, fica maluco, mas não está observando o que Deus está fazendo. Aqui Moisés fala: fiquem quietinhos, se acalmem, sosseguem e vejam o livramento que o Senhor hoje vos dará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Se acalme, porque se você ficar pulando, você não vai contemplar o que Deus está fazendo. Se acalme, sossegue. Porque existem coisas que Deus permite que nos acompanhem, mas algumas coisas Deus simplesmente faz todas as coisas virarem numa noite. Eu queria que você soubesse como o povo foi ingrato com Moisés, né? Falando essas coisas. Pensou o coração de Moisés. Eu estou seguindo a Deus, estou obedecendo a Deus, e agora o povo vai querer me bater aqui. Eu estou obedecendo. E Moisés, então, ele acalma o povo. E diz o que eles têm que fazer. E diz: olha, se acalmem porque hoje vai acontecer uma coisa diferente. Mas eu tenho uma observação a fazer aqui. Meus irmãos, esse momento da vida da gente, você vai passar. Sabe, por muitas coisas Deus vai livrar você, por muitas vezes. Mas à exceção de que Cristo volte antes da sua morte, porque pode ser que ele volte no dia seguinte, né? Você morreu e Cristo volta, pode acontecer. Mas, à exceção desse fenômeno, nós vamos um dia nos adoecer, nossa vista vai começar a escurecer, e nós vamos nos encontrar numa praia dessa. Nós vamos estar num lugar onde para frente, para o lado e para trás é morte. E Deus vai dizer no seu coração: não tenha medo, fique calmo, e você vai ver o que eu vou fazer. E às vezes Deus não vai livrar a gente. Deus está com sua mão estendida, Ele vai tomar você pela sua mão, e Ele vai fazer algo, como dizendo: esse mundo que você está vendo hoje, você nunca mais vai ver.
essas pessoas, essa opressão, essa violência, o pecado. Olhe para essas coisas pela última vez, porque hoje eu vou livrar você daí. Esse dia vai chegar para todos nós. Você tem que estar preparado. Por isso que a igreja não é um lugar muito popular, porque aqui se fala de vida, mas se fala de uma vida além da morte também. E essa passagem nos remete a esse momento que nós vamos passar. Você precisa estar preparado. Você precisa dizer: Senhor, eu estou ouvindo sua voz e eu te sigo. Eu vou e não vou voltar mais. Existem situações e situações. E quando a gente é jovem, a gente diz assim: isso ainda demora muito, eu não vou me preocupar com essas coisas. Mas a Bíblia diz que a vida é um conto ligeiro. E a Bíblia diz assim: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. A Bíblia diz assim, que a gente deve contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. A Bíblia diz assim, que lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, em que venhas a dizer: neles eu não tenho prazer. Então você que é jovem, você mesmo que seja uma criança, ouça, prepare-se para se encontrar com o seu Deus a cada dia, porque um dia vai ser o dia que você vai se encontrar com Ele. Então nesse dia não grite, não tema, creia. Lembre-se das palavras de Moisés: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Isso vale para a igreja também. E aqui Moisés continua: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Quando vocês virem Deus fazendo as coisas que Ele há de fazer, vocês vão ficar boquiabertos e vai haver um silêncio ensurdecedor, porque vocês vão ver Deus agir. E eu vou falar uma coisa, querido, saiba, isso é bíblico. Lembre-se dessa palavra. Algumas pessoas esquecem de alguns princípios da palavra. Deus sempre avisa ao seu povo o que Ele vai fazer. Ouviu o que eu disse? Deus sempre avisa através dos seus profetas o seu povo aquilo que Ele vai fazer. Por isso, esteja com seus ouvidos atentos ao que Deus diz. Muitas vezes nós lemos pouco a Bíblia, nós não ouvimos a voz de Deus e Deus está falando. E às vezes Deus está dizendo: se acalme, se aquiete, porque Deus vai fazer algo espetacular, algo maravilhoso. Você precisa entender e esperar nele e ouvir a voz de Deus. Por exemplo, se Deus disser assim: essa igreja vai experimentar algo espetacular, se acalme, se aquiete, creia. Creia, Deus tem todo o poder, então você acredite nisso. Aqui, nós temos agora o versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. É um dos únicos lugares da Bíblia que Deus não pede para orar, Deus pede para agir. Irmãos, nós temos às vezes pessoas que são, vamos dizer assim, tomadas por um terror, e quando Deus está falando, elas não andam, não seguem, não vão. Aqui, Deus está dizendo para Moisés: pare de clamar, Moisés, e manda o pessoal andar. Mas andar para onde, Senhor? Andar para o mar? E eu, quando estava escrevendo, isso não está no livro, mas eu me lembrei de Pedro. Quando Pedro vê Jesus andando sobre as águas, ele fala assim: se é o Senhor mesmo, eu quero ir aí também. E Jesus fala: vem. E Pedro vai. Ele dá um primeiro passo, ele anda um pouco sobre a água. Depois é que ele começa a ver, e aí ele afunda e Jesus tira. Mas esse momento me remeteu a Pedro, porque eu me lembrei. Agora, versículo 16: e tu levanta o teu bordão é cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então, vamos aprender uma coisa: Moisés não bateu com o cajado na água, como todo filme aparece, certo?
Não foi isso que ele fez. Aqui diz assim: ele deveria levantar o cajado e com a outra mão é que ele faria um sinal de divisão da água. Então é isso que ele deveria fazer. Não deveria bater com o cajado na água. É isso, está muito claro aqui. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele, e serei glorificado em Faraó em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, preste atenção aqui, versículo 19, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs por trás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para esse esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Muito interessante que de um lado essa nuvem era escuridão e do outro luz. A mesma nuvem. Cuidado com a maneira como você se coloca diante de Deus. Aprenda a ter humildade, aprenda a amá-lo, aprenda a ouvi-lo, aprenda a respeitá-lo, aprenda a temer a Deus. É só o que você tem que fazer. Nunca se coloque contra Deus. Deus não gosta disso. Deus é glorificado, inclusive nos seus inimigos. Faraó iria experimentar o poder de Deus, mas de uma forma que ele jamais imaginaria. E aqui você vê que essa nuvem se transforma agora numa muralha de proteção. Mas ela se move, deixando que o exército do Egito também vá atrás. Mas agora, quando os israelitas olham para trás, eles não veem mais o seu inimigo. Eles sabem que está lá, mas eles sabem que a mão de Deus está protegendo. Eles simplesmente talvez possam ouvir as rodas e os relinchos dos cavalos, mas eles não podem mais ser tocados pelo seu inimigo. Então, aqui diz assim, o versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros, seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja contra os egípcios. Então eu queria dizer algumas coisas aqui. Primeira coisa é que houve um vento tão forte que esse vento dividiu as águas. Mas existe um salmo que eu agora não marquei aqui, outro dia, semana que vem eu posso verificar qual é, que diz como que as águas do mar se congelaram à direita e à esquerda. Então é como se houvesse uma muralha de gelo dos dois lados, a água congelada, e o mar, esse mesmo vento, vamos dizer assim, frio nas extremidades e quente no seu interior, secou o leito do mar, porque aquilo viraria vamos dizer assim, um charco, mas eles passaram em seco pelo meio do mar. E Deus, ele trouxe segurança para o Israel e os egípcios agora todos perdidos ali. Deus não permitiu que os egípcios machucassem o seu povo. Se eles tivessem ficado lá na praia, eles já tinham dado liberdade, já tinham deixado os israelitas irem embora, mas agora naquela vontade, na ânsia de destruí-los, eles mesmos estavam entrando numa própria armadilha. Nós temos vários exemplos na Bíblia, eu vou só citar alguns rapidamente aqui. Daniel, ele foi mandado para a cova dos leões pelos seus inimigos. Quem foi que foi jogado aos leões na sequência? Os inimigos dele morreram ali. Também
na história de Esther, nós temos Amã querendo matar Mardoqueu e numa forca. Quem morreu na forca? Amã. Então, você veja, o seu inimigo deseja um mal contra você e o mal que ele deseja no seu coração, ele mesmo sofrerá. Isso temos vários textos. Então, muito cuidado, muita tranquilidade. Se alguém lhe deseja mal, confie no Senhor, faça o que Deus lhe diz. Não caia na bobagem de se vingar. A Bíblia diz: a vingança pertence ao Senhor. Não é você que tem que fazer nada. Você só precisa orar e confiar em Deus e Ele faz o resto. Não há necessidade de desespero. Não há necessidade de qualquer coisa a não ser fé. Você precisa aprender isso também. E agora, disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, versículo 26, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros, os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, e nem ainda um deles ficou. Mas deixa eu só ler aqui o 29. Mas os filhos de Israel caminharam em pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Eu quero dizer que algumas pessoas, eu vi na televisão outro dia isso, diz que o mar era um mar de 1 metro, então o vento bateu, e aí então as pessoas passaram a pé enxuto lá, como se fosse um ventinho. Mas tudo bem, pode ter sido assim. Mas o milagre é que os egípcios morreram afogados numa água de 30 centímetros. Então aí o milagre eu não sei se é um ou outro, né? Porque já que estão dizendo que o mar era tão rasinho, então por que os egípcios morreram no mar tão rasinho assim? Então não o milagre aconteceu. Não sei qual era a altura desses muros, mas não eram muretas. Enfim, e também não devia ser uma coisa de 2 metros, porque 2 metros não ia fazer nenhum egípcio, era só subir no cavalo e ele sairia voando, né? Brincando, né? Mas não havia então como entender. Por quê? Porque aqui no versículo seguinte vai dizer assim: assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Agora você faz ideia do que é você estar na praia e ver o seu inimigo destruído e você não fez nada. Você só fugiu, você absolutamente não pegou numa espada, numa faca, num pedaço de pau, você não gritou, você simplesmente obedeceu. E quando você olha para trás de manhã, porque o povo atravessou a noite, eles olham e veem todos aqueles corpos mortos na praia. Que terrível visão, e ao mesmo tempo, uma visão que coloca no coração do povo de Israel: realmente eu não quero voltar para o Egito. Realmente, aonde muitos pereceram, Deus permitiu eu passar. Por isso que a passagem do Mar Vermelho era sempre tida como uma simbologia da morte. Aqueles que estão com Deus atravessam em segurança, e os que não estão salvos por Jesus perecem. Essa é a ideia aqui, como se fosse uma metáfora dessa passagem que nós vamos ter um dia. E eu gostaria então de terminar com o versículo 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Um dia atrás estava todo mundo gritando e achando que ia morrer, que Deus não podia fazer nada. E agora uma contemplação, dizer: puxa, realmente eu segui a Deus e Ele me trouxe a salvo até aqui. Como na Bíblia, em outro texto, vai dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Texto lá no tempo de Samuel. Mas eu gostaria de terminar dizendo que você vê na história de Israel, esse Deus é o mesmo Deus. Quando você tem o seu coração limpo, seu coração na presença de Deus, você está confiando no Senhor, o Senhor jamais vai tirar você da sua mão. Ele vai guardar, vai proteger você. Ele é o seu Deus. Você abandonou o mundo, abandonou as outras coisas, outras crenças, para ficar com o Deus verdadeiro e único.
E a Bíblia diz que Deus cuida de você, Deus está no controle de todas as coisas. Se porventura alguém está passando aqui por uma dificuldade, se alguém não sabe o que fazer, se você não sabe qual é a decisão a tomar, você às vezes não precisa tomar decisão nenhuma. Você apenas precisa crer, apenas se acalmar, respire fundo e veja o que Deus mesmo vai fazer. Nós imaginamos que nós temos que fazer alguma coisa, mas a Bíblia tem nos ensinado que nós entramos apenas com a fé e Deus faz todo o resto. Deus deseja adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É apenas isso. É apenas caminhando sob a sombra de Deus, a sombra das suas asas. Ele cuida de você, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe das suas angústias, dos seus temores, mas você precisa aprender a entregar. Eu quero dizer que muitas pessoas, eu tenho 46 anos, mas eu tenho ouvido uma frase nesses, eu não vou falar 46 porque eu não me lembro de alguns anos da minha tenra infância, eu vou colocar assim meus 40 anos, muita gente tem me dito assim, quando eu entreguei esse problema para Deus, quando eu parei de me preocupar, quando eu orei entregando essa dificuldade para Deus, então Deus agiu poderosamente. Agora, quando você fica querendo fazer alguma coisa, você se esforçando e como que exigindo de Deus que faça alguma coisa, às vezes as coisas não vão. Mas à medida em que você diz, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, faça o que o Senhor tem que fazer, eu vou obedecer às suas instruções simples. Por exemplo, andar é a coisa mais simples que tem. Tanto que você vai dizer, mas os paralíticos não andam. Mas eu me lembro que Jesus disse para os paralíticos, levanta e anda. Se o problema é esse, mesmo assim Jesus vai dizer, levanta e anda. E a pessoa levantou e andou e tomou a sua cama e foi para sua casa, não é isso? Então o problema é obedecer. A impossibilidade é problema de Deus. Você só precisa obedecer. Se você dizer, eu sou paralítico, Deus vai dizer, levanta e anda. Se você disser, eu não sei falar, Deus vai dizer, fale. Você fala, eu não ouço a voz de Deus, vai dizer, ouça. Porque pela palavra de Deus os mundos foram criados. E você também recebeu o sopro de Deus para existir. Então, confie em Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus realmente. O Senhor, nós quando te chamamos de Senhor, é porque o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor está sobre todas as coisas. O Senhor governa todas as coisas. E nós, Pai, temos o privilégio de te conhecer. A alegria da tua presença na nossa vida. Senhor, nós não temos uma nuvem, nós temos a tua presença dentro de nós. Teu Santo Espírito fala ao nosso coração. Senhor, que nós ouçamos a tua voz. Pai, se alguém está passando por alguma dificuldade aqui, que nessa noite seja a noite de entrega, dizer, Senhor, está em tuas mãos. Se o Senhor mandar eu marchar, eu vou marchar. Diante de qualquer impossibilidade, eu vou ouvir o teu comando e eu vou ser obediente. Ó Deus, que as pessoas possam ler a tua palavra e, se tiverem alguma dúvida, pedirem prova, como fez Gideão, mas que ouçam a tua palavra, Senhor, para que possam seguir tranquilos e a seco na tua presença. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Uma oração silenciosa, nos despedimos, e a sua oração que seja essa, né? Oração de entrega a Deus. Amém.